Você já parou para pensar como seria a sua vida se você realmente focasse em você? Se cada decisão fosse tomada com clareza? Se cada dia tivesse um propósito que te fizesse levantar, não apenas por obrigação, mas por direção, passo a passo, construindo uma vida que faz sentido para você e não apenas para os outros. A verdade é que a maioria das pessoas respira, mas não vive. Acorda, cumpre tarefas, responde mensagens, resolve problemas, atende expectativas. Faz tudo o que precisa menos decidir quem quer se tornar. Mas perceba uma coisa, você já prova todos os dias que tem força, você sustenta responsabilidades, aguenta pressão, resolve o que aparece. Isso é potência. O que falta não é capacidade, é direção. E direção se decide. Se você tem disciplina para manter tudo funcionando, também tem força para mudar sua trajetória. A mesma energia que hoje mantém sua rotina pode construir sua evolução. Os estoicos eram claros. Quem não governa a própria mente acaba sendo conduzido pelo ambiente, e o ambiente não organiza sua vida por você. Ele apenas reage à sua postura. Se você não assume o leme, qualquer vento parece forte demais. Qualquer opinião pesa. Qualquer dificuldade te desestabiliza. Mas quando você decide focar em si, algo muda imediatamente. Sua energia muda. Você para de buscar validação constante, para de negociar seus próprios padrões, para de esperar sentir vontade para começar. Você assume postura e postura muda resultado. Este vídeo tem um objetivo simples e aplicável: fazer você começar a trabalhar em si mesmo. Não quando tudo melhorar, não quando sobrar tempo. Agora, pare de adiar a pessoa que você sabe que pode se tornar. Porque transformação não começa quando a vida facilita, começa quando você decide sair do automático. E essa decisão é sua. Prática 1. Seja mais forte que suas emoções. Não é o que acontece com você que desorganiza sua vida. É a forma como você reage nos primeiros segundos. Uma mensagem atravessada e você responde no impulso. Um atraso e o humor muda. Uma crítica e o dia inteiro perde a cor. Pequenos gatilhos, grandes consequências. A maioria das pessoas não perde por falta de talento, perde por falta de domínio. Porque quem não governa a própria reação vive sendo governado pelo ambiente. Nada cresce onde a mente é instável. Toda mudança verdadeira começa quando você aprende a se comandar, quando deixa de ser escravo dos impulsos e passa a ser o estrategista das próprias ações. O autocontrole é o que separa quem sonha de quem realiza, porque querer mudar é fácil. Difícil é permanecer firme quando o entusiasmo passa, quando as coisas demoram, quando ninguém te aplaude, quando o mundo parece não te notar. É nessa travessia silenciosa, onde a mente tenta te sabotar e o coração pede para parar, que o autocontrole se revela como virtude. Os estoicos chamavam isso de força racional, a capacidade de agir guiado pela consciência e não pela emoção do instante. Epicteto dizia: nenhum homem é livre a menos que domine a si mesmo. E dominar-se é o primeiro passo para conquistar qualquer outra coisa. O autocontrole é o alicerce da constância. Sem ele, você constrói castelos de entusiasmo que desabam no primeiro vento contrário. Sem autocontrole, você vive reagindo. Promete mudar e desiste na primeira dificuldade. Faz planos e os abandona quando o resultado não vem na velocidade que esperava. O impulso quer alívio imediato. A disciplina quer resultado duradouro. Você não perde porque é incapaz, mas porque não sustenta o foco tempo o bastante para que as sementes floresçam. E é aqui que o autocontrole entra, não como repressão, mas como direção. Pense num arqueiro. Ele não dispara por impulso. Ele espera o momento certo, ajusta a mira, mantém a postura. É a serenidade dele, e não a força, que garante o acerto. O mesmo vale para você. O autocontrole é o que transforma o movimento em direção, o esforço em resultado.
Controlar-se não é calar os sentimentos, é escutá-los sem se entregar. É reconhecer a raiva e transformá-la em ação construtiva, o medo em prudência, a ansiedade em foco. Quem domina suas emoções não as apaga, apenas as coloca no lugar certo. Porque a emoção é como o fogo, quando controlada, ilumina, quando desgovernada, consome. Toda vez que você reage no impulso, reforça a versão fraca de si mesmo. Toda vez que você respira antes de agir, fortalece a versão que está no comando. A cada vez que você escolhe agir com consciência, cria uma nova identidade, a de quem está no comando. E quanto mais repete essa escolha, mais a mente aprende que ela pode confiar em você. E quando a mente confia, o corpo obedece, o foco se mantém, o progresso se torna inevitável. Autocontrole não é rigidez, é maturidade, é entender que o impulso satisfaz o agora, mas a disciplina constrói o depois. E quem vive escolhendo o depois, constrói um futuro que o impulso jamais entregaria. Então, da próxima vez que sentir vontade de desistir, de reagir sem pensar, de voltar ao velho padrão, pare e respire. Lembre-se de tudo o que já venceu quando decidiu não agir por impulso. Lembre-se de quantas vezes o silêncio te salvou e a paciência te colocou no lugar certo. O sucesso não vem de quem faz mais, mas de quem se mantém no rumo certo por mais tempo. O mundo pertence a quem sabe esperar, observar e agir na hora certa. Escreva aqui nos comentários. Eu respondo, não reajo. Porque o autocontrole não é sobre conter, é sobre construir. E quem domina a si mesmo tem poder para transformar qualquer parte da própria vida. Prática 2. Você também precisa de cuidado. Você está tentando ser forte para todo mundo, mas tem falhado consigo mesmo. Você entrega 100% no trabalho, na família, nas responsabilidades. Mas quando foi a última vez que você parou para perguntar, com honestidade, como você realmente está? Nenhuma transformação acontece em alguém que vive no limite da própria energia. Você pode até continuar funcionando, mas não está florescendo, está apenas se mantendo. Cuidar de si não é luxo, não é egoísmo, é responsabilidade emocional. Porque ninguém consegue oferecer o melhor de si quando vive desequilibrado por dentro. Pense em si como um jardim. Não é a tempestade que destrói o jardim primeiro. É o abandono silencioso. É a falta de cuidado diário. É a ausência de atenção constante. Você não percebe quando as flores começam a murchar. Não existe um alarme. Você apenas acorda um dia e já não há mais cor. É isso que acontece quando você vive sustentando tudo, menos a si mesmo. Os estoicos ensinavam que o maior dever de um homem é consigo mesmo, cuidar da mente, proteger a alma e cultivar virtude. Marco Aurélio escrevia: a mente precisa de cuidados diários, assim como o corpo precisa de alimento. Mas a maioria vive como quem tenta correr com o tanque vazio, esperando que o mundo compreenda a fadiga que ela mesma ignora. O autocuidado é um ato de coragem, é escolher parar por um instante, quando tudo empurra para continuar. É olhar para dentro e dizer, eu também preciso de mim. Você está sempre pronto para socorrer os outros, mas quando se trata de si, adia, posterga, silencia. O corpo pede descanso, mas você insiste. O coração pede pausa, mas você se obriga a ser forte o tempo todo. Cuidar de si também é dizer não sem culpa. É fechar a porta por algumas horas. É escolher o silêncio quando o mundo exige resposta imediata. Porque a mente sem pausa se confunde, o corpo sem descanso pesa e o coração sem espaço endurece. Dedicar tempo a si mesmo é reconstrução. É tomar um café em paz sem sentir que está desperdiçando tempo. É caminhar sem pressa e perceber seus próprios pensamentos. É manter uma conversa interna sem julgamento. É limpar feridas antigas que já cicatrizaram, mas ainda ocupam espaço.
Muitas vezes a dor já passou, mas você continua carregando o peso. Cuidar de si é devolver esse espaço ao que quer nascer, porque o novo não floresce onde tudo está ocupado pelo que já terminou. E existe uma verdade simples aqui: ninguém pode te curar se você continua repetindo o que te fere. A vida começa a mudar quando você se trata com o mesmo respeito que espera dos outros. Então escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho me tratar como prioridade. Porque quando você aprende a se cuidar, você não se torna egoísta, você se torna estável. E estabilidade é o solo onde a confiança cresce. Prática 3. Saia da própria prisão. A oportunidade aparece, mas você hesita. A conversa precisa acontecer, mas você adia. A decisão é clara, mas você trava. Esse é o bloqueio. A insegurança quase nunca começa fora. Ela começa como uma frase silenciosa que você repete para si mesmo até que pareça verdade. E se der errado? E se eu não for suficiente? E se acontecer de novo? E quanto mais você alimenta essa história, mais o corpo responde. O peito aperta, a respiração encurta, a mente corre cenários negativos que nunca existiram. O que parece ameaça externa é muitas vezes memória mal resolvida. Talvez você nem perceba, mas cada bloqueio carrega uma origem, uma crítica antiga, um fracasso que marcou, uma rejeição que doeu mais do que você admite. E toda vez que você evita uma nova tentativa, está tentando se proteger de reviver aquilo. O problema é que proteção excessiva vira prisão. Quando você age com medo, não está reagindo ao presente, está reagindo ao passado. O passado começa a decidir por você. Foi rejeitado uma vez? Agora evita se expor. Fracassou em algo? Agora evita tentar de novo. Foi traído? Agora desconfia até do que é sincero. Mas o medo não é realidade. É memória tentando se passar por segurança. Os estoicos ensinavam que não somos obrigados a obedecer às primeiras reações da mente. Podemos observá-las, questioná-las e escolher diferente. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que o bloqueio faz. Ele cria um cenário interno tão convincente que você desiste antes mesmo de testar. Mas aqui está algo importante. O medo não precisa desaparecer para que você avance. Ele só precisa deixar de comandar. Coragem não é ausência de medo, é autoridade sobre ele. Então, na próxima vez que travar, em vez de fugir, faça algo diferente. Pare e pergunte: o que exatamente estou tentando evitar sentir? Quase sempre não é o fracasso que assusta, é a sensação antiga de inadequação, e essa sensação não define quem você é hoje. Bloqueios não são muros definitivos, são portas que exigem consciência. Toda vez que você atravessa um medo, algo se reorganiza dentro de você. A mente percebe que sobreviveu. O corpo aprende que é capaz. A identidade muda, e quando a identidade muda, o comportamento acompanha. Então, não espere confiança para agir. Haja, e a confiança virá depois. O medo pode ser natural, mas continuar paralisado é decisão. E do outro lado de cada bloqueio enfrentado, existe uma versão sua mais livre, mais firme e mais consciente, esperando você atravessar. Prática 4. A virada começa em você. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento. Pode trocar de rotina, de círculo social, até de aparência. Mas se continuar pensando da mesma forma, vai repetir os mesmos resultados em cenários diferentes. Porque não é o ambiente que sustenta a sua vida. É o estado interno com que você atravessa esse ambiente. Muita gente acredita que precisa de uma nova oportunidade. Mas o que precisa, na verdade, é de uma nova postura. Você já percebeu como duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de formas completamente diferentes? Uma se sente derrotada. A outra aprende e ajusta. O fato é o mesmo.
O que muda é o diálogo interno. A única pessoa que pode mudar sua vida é você. Não porque os outros não se importam, mas porque ninguém pode pensar por você. Podem aconselhar, incentivar, apoiar, mas não podem assumir o comando da sua mente. E é aqui que a maioria tropeça. Espera que algo externo resolva o que só pode ser reorganizado por dentro. Espera o momento certo. Espera se sentir pronto. Espera o reconhecimento. Espera a confiança aparecer. Mas confiança não aparece antes da decisão. Ela nasce depois do primeiro passo. Toda transformação começa no invisível. No que você pensa quando ninguém está olhando. No que você diz a si mesmo quando falha. No que acredita quando sente medo. A mudança real não começa quando você altera sua rotina. Começa quando você altera sua narrativa. Pense em quantas vezes você já se impediu antes mesmo de tentar. Não porque alguém proibiu, mas porque sua mente antecipou o fracasso. E se não der certo? E se eu não for suficiente? E se eu me expuser e falhar? O curioso é que, na maioria das vezes, não foi o fracasso que te travou. Foi a história que você criou sobre ele. Você pode ter o melhor plano, a melhor estratégia, o melhor conselho. Mas se o seu diálogo interno é hostil, nada se sustenta. É por isso que tantas pessoas talentosas permanecem no mesmo lugar. Não por falta de capacidade, mas por falta de alinhamento interno. Existe uma voz dentro de você. Ela pode repetir limites ou pode construir possibilidades. Ela pode ser acusadora ou orientadora. O que define sua trajetória não é qual voz existe, é qual você decide fortalecer. Os estoicos chamavam isso de o centro racional da alma, a parte que escolhe antes de reagir, a parte que interpreta antes de concluir. Marco Aurélio escreveu: a alma se tinge com a cor dos pensamentos. E é exatamente isso que acontece. Você se torna o padrão mental que mais repete. Quem repete "não consigo", cria hesitação. Quem repete "estou aprendendo", cria movimento. Cada frase interna é um voto. Ou você vota pela sua expansão, ou vota pela sua limitação. Por isso, observe sua linguagem interior. Quando algo der errado, não diga "eu sempre estrago tudo". Pergunte: o que isso está me ensinando? Quando sentir medo, não declare incapacidade. Reconheça o desafio. Quando estiver cansado, não se condene. Ajuste o ritmo. Mudança interior não é auto-engano, é responsabilidade emocional. Não é fingir que está tudo bem. É escolher uma interpretação que te fortaleça em vez de te enfraquecer, porque o mundo responde à forma como você se posiciona diante dele. E esse posicionamento começa na conversa que você mantém consigo mesmo. A força interior não desperta quando tudo melhora. Ela desperta quando você decide se tratar como alguém que pode melhorar. E quando essa decisão se torna diária, algo muda. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda. Ninguém pode viver sua vida por você. Mas quando você se torna seu próprio aliado, deixa de esperar resgate. E é nesse momento que a mudança começa a acontecer. Não porque o mundo se reorganizou, mas porque você finalmente assumiu o comando de dentro para fora. Prática 5. Desperte a força da sua alma. O tempo está passando, todos nós sabemos disso. Enquanto você ouve isso, ele segue correndo. Todos temos consciência de que o tempo é limitado, mas vivemos como se essa certeza não tivesse qualquer consequência prática. Como se houvesse sempre mais tarde. Adiamos conversas importantes, adiamos pedidos de perdão, adiamos decisões que sabemos que precisamos tomar, adiamos a vida que dizemos querer viver. E assim, vamos empurrando o essencial para depois, como se o depois fosse garantido. Os estoicos tinham um lembrete constante para quebrar essa ilusão. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não era um pensamento sombrio, era um despertador.
Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você pode deixar a vida a qualquer momento. Deixe isso determinar o que faz, diz e pensa. Ele não escrevia isso para se assustar. Escrevia para se alinhar com o que realmente importa. Porque quando você entende que o tempo é finito, algo muda dentro de você. A crítica perde peso, a vaidade perde sentido, o medo encolhe, e o que sobra é o essencial. A consciência da morte não gera desespero, gera foco. Você começa a perceber que muitas das suas preocupações não sobreviveriam a uma pergunta simples. Isso realmente importa diante da finitude? Quando entende que o tempo é escasso, você escolhe melhor onde coloca sua energia. Aprende a dizer não com menos culpa. Aprende a dizer eu te amo com menos orgulho. Aprende a agir sem tanta hesitação. Agora pense com honestidade. Se hoje fosse seu último dia, o que você faria diferente? Não algo grandioso, algo real. Talvez ligaria para alguém que vem adiando. Talvez encerraria uma mágoa. Talvez começaria aquele projeto que vive esperando o momento certo. Essas respostas não falam sobre morte, falam sobre prioridade. Os estoicos não temiam morrer porque aprenderam a viver despertos. Para eles, morrer um dia era inevitável. Viver pela metade era opcional. Despertar a alma é parar de agir como se tivesse tempo infinito. É parar de negociar com sua própria consciência. É viver com intenção suficiente para que, quando o fim chegar, ele não leve arrependimentos acumulados. Você não controla quando a vida termina, mas controla como atravessa cada dia até lá. Então lembre-se, o tempo é limitado, não para gerar ansiedade, mas para gerar presença, porque quem lembra que vai morrer não vive com pressa, vive com propósito, e quando o propósito guia seus dias, a vida deixa de ser espera e se torna escolha. Número 6. Use sua força, use sua mente, use tudo o que você é. Você já enfrentou dias difíceis antes, já passou por situações que achava que não suportaria, já disse, não sei como vou aguentar, e aguentou. Então, por que, diante do próximo desafio, age como se estivesse vazio? Não é falta de capacidade, é esquecimento. Muitas vezes você se comporta como alguém que espera autorização para usar a própria força, espera o cenário melhorar, espera se sentir mais confiante. Espera que alguém reconheça seu valor, mas enquanto espera, reduz quem você é. Você tem inteligência, tem experiência, tem resistência emocional construída em silêncio. Mas age como se tudo isso fosse insuficiente. Os estoicos entendiam algo simples. A maioria das pessoas sofre não porque não tem recursos, mas porque não acessa os que já possui. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre a sua mente, não sobre as circunstâncias. Isso não é frase bonita, é direção. Circunstâncias sempre mudam, pessoas decepcionam, planos falham, o ambiente oscila, mas sua capacidade de responder continua ali. Ela aparece quando você escolhe não reagir no impulso, quando escolhe continuar mesmo cansado, quando escolhe pensar antes de desistir. Sua força não é algo que chega de fora, ela se revela quando você decide usá-la. Pense com honestidade. Quantas vezes você já superou algo que parecia impossível? Na época, parecia o fim. Hoje é parte da sua história. Nada daquilo veio de fora. Veio da sua clareza, da sua adaptação, da sua persistência. Você não ganhou uma nova personalidade para superar aquilo. Você usou quem já era. E é isso que precisa lembrar agora. O medo não apaga seu potencial. A dúvida não elimina sua capacidade. Eles apenas criam ruído. E ruído não é ausência de força, é distração. Quando você organiza sua mente, sua postura muda. Quando sua postura muda, suas ações mudam. E quando suas ações mudam, o resultado acompanha.
Você não precisa que o mundo se reorganize para agir. Precisa apenas decidir usar o que já carrega. Sua experiência é ferramenta. Seu erro é aprendizado. Sua dor virou resistência. Nada disso está perdido. O que falta não é poder, é decisão. Então, em vez de procurar fora o que já existe dentro, faça algo diferente hoje. Assuma a responsabilidade por usar sua própria capacidade. Escreva nos comentários: eu uso tudo o que eu sou, não como motivação vazia, como posicionamento. Porque sua força não precisa ser criada, precisa ser acionada. E quando você começa a agir a partir do que já é, o impossível deixa de parecer barreira e passa a parecer treino. Prática 7. Comece daqui. Talvez o que mais esteja atrasando a sua vida não seja o medo do futuro, mas a insistência em continuar voltando ao que já terminou. Há momentos em que o passado parece um peso amarrado aos seus pés. Você quer mudar, quer construir algo novo, mas algo te puxa para trás. E sem perceber, começa a viver como alguém que tenta corrigir mentalmente o que já aconteceu, como se pensar mais um pouco pudesse alterar o que já foi vivido. Mas existe uma linha invisível aqui. O arrependimento pode ensinar, mas quando é alimentado demais, deixa de ser aprendizado e se transforma em prisão. Ele faz você acreditar que o que passou ainda tem poder sobre o que vem. E o que era para ser reflexão vira corrente. Os estoicos chamavam isso de sabedoria do instante presente, a capacidade de separar os tempos. Entender que o que aconteceu pertence à memória, não ao agora. Ser sábio para eles não era apagar o passado, era se recusar a morar nele. Marco Aurélio escreveu: não viva como se tivesse 1000 anos. A vida foge e o presente é tudo o que tens. Ele sabia que o passado é um mestre que ensina e parte. Ele não foi feito para ser residência. Você pode agradecer pelas lições, mas não pode acampar nas ruínas. O arrependimento olha para trás com dor. A sabedoria olha para frente com clareza. E a diferença entre os dois está numa decisão silenciosa. Seguir a partir de onde você está, não de onde gostaria de estar. Quantas vezes você se impediu de recomeçar porque ainda estava se punindo? Quantas oportunidades perdeu porque estava ocupado demais tentando consertar o que já não pode ser tocado? É como insistir em abrir uma porta que o tempo já trancou, enquanto novas portas estão abertas à sua frente. O passado pode explicar quem você foi, mas nunca determina quem você pode se tornar. Você não precisa negar o que sentiu. Sentir é humano, mas transformar dor em identidade é escolha. Erros não são sentença. São capítulos. E cada novo amanhecer é um convite silencioso. Escreva diferente a partir daqui. Honrar o passado não é repeti-lo, é superá-lo. É permitir que o que foi te fortaleça, não te defina. Porque toda vez que você escolhe viver no agora, o passado perde força. Não existe libertação maior do que aceitar. O que foi, foi. O verdadeiro poder está em olhar para frente sem exigir que o passado peça desculpas. Então faça algo simples hoje. Nada extraordinário, nada perfeito, apenas real. Dê um passo pequeno na direção do que você quer construir agora, mesmo que ainda exista dor. E escreva nos comentários: eu não moro mais no passado, eu começo daqui. Porque o tempo não volta. Mas a vida recomeça toda vez que você decide ocupar o único lugar onde o futuro nasce, o agora. Prática 8. Vire quem você tem medo de se tornar. Talvez o maior bloqueio da sua vida não seja o medo de fracassar, seja o medo de descobrir do que você realmente é capaz. Existe uma versão sua que você evita, a versão que fala o que pensa, que assume liderança, que impõe limites, que decide sem pedir aprovação. E você a evita não por incapacidade, mas por receio do que isso vai exigir.
porque crescer de verdade não é confortável. Exige deixar para trás a identidade que você já conhece. Exige abandonar a desculpa que te protege. Exige abrir mão da imagem frágil que o mundo já se acostumou a ver. Muitas pessoas não vivem abaixo do seu potencial por falta de talento. Vivem porque se acostumaram a ser menores do que poderiam. Você já sentiu isso? Sabe quando percebe que poderia se posicionar melhor, mas escolhe ficar em silêncio? Quando poderia tentar algo maior, mas decide se manter no que é seguro? Quando sente que está pronto para avançar, mas recua no último instante? Esse é o medo da própria expansão. Os estoicos entendiam que a maior batalha não é contra o mundo, é contra a versão limitada de si mesmo. Marco Aurélio escreveu: "Não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto pode, seja bom." Ser bom para ele era viver à altura do próprio caráter. E viver à altura do seu caráter significa assumir o tamanho da sua responsabilidade. Você não nasceu para se desenvolver pela metade. Não nasceu para usar apenas uma parte da sua força. Mas existe um preço para crescer. Você vai precisar abandonar a versão confortável de quem você era. E isso assusta. Assusta deixar de agradar para se posicionar. Assusta deixar de se esconder para se expor. Assusta deixar de reagir para começar a liderar. Mas toda vez que você escolhe continuar pequeno para evitar desconforto, reforça a identidade que te limita. E toda vez que você escolhe agir como a versão mais firme de si mesmo, mesmo com medo, algo se reorganiza. Crescer não é apenas conquistar metas, é sustentar postura. Não é apenas alcançar resultados, é sustentar caráter. O verdadeiro progresso não é velocidade, é coerência. É alinhar o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Você não precisa escolher entre ambição e serenidade. Precisa escolher ser inteiro. Porque quando você começa a agir como a pessoa que tem medo de ser, descobre algo importante. O medo diminui depois da ação, nunca antes. E a cada passo nessa direção, sua identidade se expande. Você deixa de viver tentando não errar e começa a viver tentando crescer. Escreva nos comentários: "Eu assumo quem eu posso ser." Porque a verdadeira evolução não acontece quando você se protege. Acontece quando você se expande. E do outro lado do medo da sua própria grandeza, existe a vida que você ainda não viveu. E se esse vídeo falou com você, então se inscreva, deixe seu like, que saberei que ficou até o final. Obrigado por assistir.